Bom dia. Sei que estive afastada há muito tempo, mas tive uma intervenção cirúrgica e ainda estou a recuperar. Ainda não vejo muito bem, mas estou a melhorar e por isso agora decidi retomar os nossos vídeos para vos ajudar para o exame de português do 9º ano e do 12º. Então, voltando à escrita, porque é muito importante vocês escreverem melhor, tenho aqui um exame de 2018, a primeira fase, que valia 40 pontos e tinha que se escrever no grupo 3, 200 a 350 palavras. E então começava assim: há palavras que nos beijam como se tivessem boca, que é um excerto de um poema de Alexandre O'Neill. E outro excerto de um poema de Eugênio de Andrade. São como um cristal as palavras, algumas um punhal, um incêndio. E depois diz, o poder das palavras nas relações humanas. Então eu tive aqui a tirar ideias, como eu sempre faço nos textos, para vocês verem qual é o poder das palavras. E depois, como as palavras podem afetar as relações humanas. Como é óbvio, as palavras podem criar mundos melhores ou mundos piores, não é? Que é aqui que vocês veem. Palavras que nos beijam podem beijar, servir para transmitir apoio, compreensão, afeto e amor. É muito importante vocês todos os dias elogiarem em vez de criticar. Eu uma vez li um estudo de que nós usamos, em geral, 70% do nosso tempo a criticar e a deitar abaixo os outros e que só usamos 30% para apoiar e ajudar e elogiar. E desde que li esse estudo, tenho feito um esforço ao longo dos anos para evitar criticar e tentar apoiar e motivar. E noto uma diferença muito grande como professora. Recolho muito mais frutos quando apoio e elogio os meus alunos do que quando os critico e quando os repreendo, não é? Claro que também é necessário, porque vocês sabem que hoje em dia mais de metade do tempo de aula é mandar calar, é mandar acabar com o barulho, é mandar estar inquietos, é mandar arrumar os telemóveis e isso tudo não ajuda a transmitir conhecimento e debater ideias, não é? Se vocês estão constantemente a interromper um professor, não estão interessados, os professores não fazem milagres e isso é muita pena. As palavras podem curar e servir para ajudar em terapia. Por exemplo, os psicólogos usam métodos para vos ajudar usando palavras. Por exemplo, uma das coisas que se deve evitar é dizer tudo ou nada. Por exemplo, eu não sei fazer nada, eu sou mau em tudo. Não é verdade? Vocês sabem sempre fazer coisas, podem não saber fazer aquela tarefa naquele momento. Ou vocês não podem saber tudo, ninguém sabe tudo. Vocês sabem que são especialistas em alguma coisa. Por isso não vale a pena estarem a dizer tudo ou nada. Podem comunicar, servir para dialogar e criar pontos de entendimento. Por exemplo, a diplomacia serve as palavras para comunicar. Não sei se sabem, mas durante vários séculos a língua da diplomacia era o francês por causa da sua elegância e da sua suavidade. Hoje em dia é o inglês, não porque seja uma língua melhor para debater ideias, mas porque é só mais fácil. Podem libertar, servir para expressar a nossa opinião, respeitando a opinião dos outros. Isto é muito importante e eu acho que hoje em dia os jovens estão cada vez mais a meter as ideias em gavetas. Quando decidem que têm razão, são capazes de massacrar a outra pessoa. As pessoas hoje em dia têm medo de expressar as suas opiniões para não serem massacradas. Aqui no TikTok, por exemplo, às vezes vejo pessoas que estão a recomendar livros e que não gostaram de um livro, mas começam logo a dizer: ai, não me massacrem porque isto é só a minha opinião. E isto é só surreal. Que tipo de sociedade é que estamos a criar em que as pessoas não podem dizer que não gostam de alguma coisa? É como se não gostar de algo está a ofender os outros. É simplesmente uma opinião. Vocês só têm que aceitar. A pessoa não gosta das mesmas coisas que vocês. Paciência, mas não é preciso massacrar uma pessoa só porque ela tem uma opinião diferente. Depois,
podem informar de forma objetiva, por exemplo, nas notícias, que supostamente deviam ser objetivas, ou de forma subjetiva, quando vocês expressam emoções e sentimentos. E aqui vocês poderiam, por exemplo, dar como exemplo a poesia, porque a poesia é uma forma subjetiva e bonita de expressar aquilo que se sente. Depois podem criar e inventar novos mundos, e eu aqui pus livros, que é outro exemplo positivo das palavras. Por exemplo, vocês sabem, eu adoro ler fantástico, porque acho incrível como é que há pessoas que criam mundos alternativos com magia e com outras coisas, ou até ficção científica, em que então aqueles apocalípticos são às vezes um bocadinho assustadores, mas é preciso ter muita imaginação para criar mundos futuros, por exemplo. Portanto, isto é incrível. Depois, muito importante, nós pensamos porque temos um sistema de linguagem. Portanto, a nossa língua vai influenciar a forma como nós pensamos, ok? E eu agora queria fazer aqui uma pequena pausa só para falar sobre a língua materna. Vocês cada vez menos usam o português, vocês cada vez falam mais em inglês, e eu adoro línguas, gente. Eu já fui poliglota, eu adoro línguas, eu gostaria de ser fluente em várias línguas. Eu sou fluente em português, francês e inglês, mas também gostaria de saber mais línguas, entendem? Saber muitas línguas vai abrir mundos novos, vamos aprender muitas palavras. Agora, perturba-me que vocês hoje em dia usem o inglês para tudo e para nada, quando há palavras em português. Por exemplo, para que é que dizem world building quando existem as palavras construção do mundo? Entendem o que eu estou a dizer? Não há necessidade. Portanto, a língua materna muda a nossa cosmovisão, é a transmissão da tradição oral em provérbios e expressões idiomáticas. Vocês sabem que antigamente as pessoas eram maioritariamente analfabetas e a cultura era transmitida através da palavra oral, ok? Era incrível, as pessoas contavam aquelas histórias, os contos de fadas, os provérbios eram a sabedoria da altura, ok? E era assim que era transmitido. E é muito valiosa para narrarmos a nossa história pessoal, porque nós temos uma história pessoal que nós vamos narrando a nós próprios, ok? Depois, podem transformar, servir para mudar a nossa percepção, e isso pode ser bom ou mau, não é? No sentido que quando às vezes estamos muito a cismar com alguma coisa, vem alguém e nos mostra outra forma de pensar e resolvemos esse problema, isso é ótimo, mas também pode alterar numa forma errada. Podem ferir, servir para rebaixar, humilhar, envergonhar, entristecer, e aí é como quando elas são punhais. Vocês sabem que o bullying, vocês podem, por exemplo, falar sobre o bullying, é usado principalmente através da palavra, não é? As pessoas são massacradas e envergonhadas e inferiorizadas através das palavras. Podem incendiar, estão aqui um incêndio, servir para provocar a ira, a raiva, ações descontroladas e violentar. E podem controlar, servir para manipular, como por exemplo, vocês têm aqui o Hitler e outros ditadores que usavam a palavra, havia a censura das palavras, e só aquelas palavras que eles queriam é que eram corretas, e eles manipularam multidões através das palavras, usando o medo das pessoas. É uma coisa que infelizmente está cada vez pior ultimamente, com os extremos, não é? Quando as pessoas têm opiniões muito extremistas e muito generalistas, as palavras podem criar raiva, podem criar violência, podem manipular. E também podem servir para inspirar, como por exemplo incentivar, motivar, provocar o desejo de lutar pelos direitos fundamentais. E aqui vocês poderiam dar o exemplo do Martin Luther King naquele discurso que ele tem, I Have a Dream, que é incrível, é dos discursos políticos mais inspiradores de sempre. Portanto, eu poderia falar sobre este tema horas e horas, mas o TikTok só me deixa falar 10 minutos. Por isso, como vocês veem, tem aqui várias ideias, não têm que usar todas as ideias, vocês têm que usar pelo menos uma para falar algo de positivo, por exemplo, num parágrafo, e noutro parágrafo falar algo que seja negativo. Pronto, as palavras são realmente importantes e tenham cuidado a usar a palavra.